Vamos que vamos. Vamos que vamos. Hoje a gente vai fazer só teoria, Breno. A gente promete vir com umas questões de porradaria aí. Fala, Pará. Como é que tá, meu amigo? Vê se tá focado aí no quadro que eu tô sem a visão aqui. Tá focadinho. Tá focadinho. Eu tô pronto. Tá perfeito, irmão. Ai, ai, e o dia hoje, como é que foi? Hã? O dia, como é que foi? Ah, Pará, aquela adrenalina, né, cara? A gente tá numa paranoia muito grande. Hoje eu tive que assinar uns documentos lá na empresa. E, e muito jogo rápido, mas eu cheio de medo por causa dos meus velhos, né? A gente fica naquela paranoia, numa loucura que não adianta, acaba atacando, né, cara? É assustador, né? Mas a gente tem que seguir. Vai Pará, ser mesmo. deixa eu te falar um negocinho aqui. Eu até abri o meu livro de sacanagem, que aí a gente vai mirando aqui a teoria. E aí, tu tá preparado para desenhar uns bloquinhos aí pra gente, um plano inclinado aí pra gente? Tô aqui. Porra, Eu só não show. tenho a tua visão, tá? Porque se eu colocar do outro jeito, vai ficar a câmera inversa e eu não vou conseguir Não, fazer. tranquilo, isso a gente vai controlando aí. Hoje eu até conversei com um sócio meu da gente abrir os dois estúdios. Mas para, porra, vou ser sincero, caramba, se eu tô batalhando tanto, né, pra gente não dar mole nesse momento, eu mesmo, eu dei uma travada. Eu falei, não, galera, não vamos abrir não, não vamos correr risco não, porque a minha ideia era te carregar pro estúdio e a gente gravar várias aulas ao vivo aí, de várias, né? Mas assim, ó, ficou bem bacana. Eu tô olhando aqui, eu tô controlando bem. E ficou bem bacana mesmo, sem sacanagem. Ah, que bom, que bom. Então vai dar para fazer aqui então. Pará, posso começar com uma coisa que a gente, professor, dá mole? Que Pode sim, claro. a gente tem a mania de não diferenciar cinemática e dinâmica para a molecada, né? Isso E, aí. e aí, se tratando da IA, e agora, por exemplo, Colégio Naval, no passado, muita teoria, a SpaceX vindo com teoria, né? Enem, teoria, a gente precisa um pouquinho disso aí. Então, assim, eu já começo aqui uma brincadeirinha falando o seguinte, que a dinâmica, a gente estuda o movimento e as causas que proporcionam, que produzem esses movimentos, né? E essas causas seriam as forças, não à toa que a gente atua pra caramba aí em leis de Newton, né? Já a cinemática, Exatamente. já a cinemática a gente vai estudar o movimento sem essas causas, certo? Tanto que quando a gente está estudando lá em cinemática, a gente brinca aí com a velocidade, a aceleração e por aí vai. Em nenhum momento a gente está preocupado com as forças. Beleza? Então acho que a gente está bem alinhado, porque geralmente é isso que eu comento com os alunos. Cinemática, eu só quero estudar aquele movimento. Eu não quero saber o que ocasionou aquilo, o que fez parar, o que fez mudar o sentido. Eu não quero saber, minha preocupação não é essa. É só estudar o movimento. Quando chegamos em dinâmica, não. É estudar o porquê está acelerando, o que ocasionou a aceleração, o que fez mudar o sentido. Acho que é bem por aí, né? Sim, beleza. Então isso é uma coisa que a gente já começa em dinâmica para separar bem para a molecada. Show? Show, perfeito. Que tal a gente trabalhar com a noção de força, algo que pode provocar uma variação de velocidade? Sim. Eu não sei se está mostrando algum desenho aí. Eu costumo dizer que eu sou meio raiz. Eu desenho sem régua. Eu também. Eu sou eu na sala como piloto, o Pará. Uma coisa que eu costumo falar também, Trovão, é claro que a gente depois vai comentar, é que antigamente tinha o He-Man e ele usava uma frase muito errada fisicamente, né? Eu tenho uma força. Ninguém tem força. A força ela existe pela interação, né? Sim. Então eu começo muito por aí. E essa Mas aqui então.
E essa interação, deixa eu até aproveitar aqui, porque é outra coisa que a gente quase não fala, né? Essa interação, essa força, a natureza dela pode ser de contato ou de campo. Exatamente. Certo? Contato, a gente Então, dando aquela... Aqui a gente tem uma força com esse corpo com uma velocidade inicial. E aí, quando a força é aplicada, o que acontece? Aparece a variação dessa velocidade, né? Que é medida com o tempo, fazendo a variação de velocidade. O tempo, a gente tem a aceleração que o corpo começa a adquirir. Beleza, então a gente já pode começar uma brincadeirinha aí, que a força está relacionada com a variação de velocidade e, consequentemente, se ela está relacionada com essa variação de velocidade, ela está relacionada com essa tal aceleração, né? Eu costumo brincar com meus alunos que esse termo acelerar ou desacelerar está relacionado com essa variação de velocidade. Ou a gente reduz ou a gente aumenta essa velocidade num certo intervalo de tempo. Certo, Pará? É isso aí. Certíssimo. Então, vamos chamar atenção também para a unidade no sistema internacional, Newton, né? Então, vamos brincar aqui. Força medida em Newton. Em homenagem à força, né, irmão? Às vezes o pessoal fica assim, poxa, mas e força elástica? É força, é Newton. Pô, e força magnética, quando chega lá em magnetismo, e força elétrica, e força de atrito, e Sim. normal. Tudo é força, tudo é medido em Newton. Qualquer uma delas. Pará, eu tenho uma mania de chamar atenção também, porque quando eu dou minhas aulas lá, né, a gente fica naquela paranoia de militarismo e a gente quase não fala do quilograma-força. Né? E aí vale a pena a gente botar aí que 1 quilograma-força vale 10 newtons, só para a gente não dar esse mole para essa aula ser completinha para a molecada depois baixar aí do Instagram. Costumo pegar aqui, né? A gente pega aqui força, o newton, massa, 1 quilograma, e esta aceleração a gente considera aí 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que 1 newton é 1 quilograma força, né? Opa, 10 1 quilograma força, 10 newtons. Né? Ficou falhando aqui. Ó. Isso. Foi ao contrário. Isso. Vamos apertar aqui. Para ficar melhor, para não ficar enrolado. Bota aqui 1 quilograma força igual a 10 newton. Nem vamos entrar na segunda lei ainda, não. Show? Só para a gente marcar bem isso para a molecada, né? Porque existe esse quilograma força. Se alguém falar aí, existe. Vamos debater agora, né? Não sei se vocês têm ideia de se os concursos já estão usando o quilograma força, mas pelo menos na EA eu vejo poucas vezes ser cobrado isso. É muito raro. Eu vejo mais de vestibulares. Mackenzie, FUVEST, né? Eles colocando isso daí. É bem raro. Ô, Pará, vamos então debater aí, vamos começar a tal da primeira lei de Newton, o princípio da inércia? Então, o que a primeira lei de Newton fala é a lei da preguiça, né? É o que a gente chama de lei da preguiça. Se um corpo está paradão, se está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, né? E se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Um erro muito grave que acontece muito no ensino médio é que o professor acaba passando um corpo em repouso permanece em repouso, um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. E ele esquece de um grande detalhe, não é? Não é movimento uniforme, é movimento retilíneo e uniforme. Sim. Porque se falar que é movimento uniforme, a gente pode dizer que qualquer movimento uniforme está
dentro da inércia. E não é isso. Não é bem Ele assim. faz um movimento retilíneo uniforme. Uma coisa que eu chamo muita atenção dos meus alunos dessa primeira lei é aquela problemática que que os concursos adoram pegar de jeito, que é aquele lance de o cara tá em repouso ou em movimento, né? Porque os concursos, eles tentam pegar na gente que a inércia é válida só para repouso. Nada disso. Pro MRU também, muito bem colocado, para show de bola. Então isso fica um adendo aí para a molecada que está assistindo, que aliás, um número bem expressivo, que é válido pro MRU ou repouso. Então, primeira lei de Newton, inércia. Um corpo em velocidade igual a zero, ou seja, repouso, ele permanece em repouso. Um corpo com movimento retilíneo uniforme, velocidade CTE, ele tende a permanecer. Eu gosto de brincar aqui, Trovão, não sei se você chega a comentar em relação a essa parte, que um corpo em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio. Sim. Ou seja, repouso é um tipo de equilíbrio, equilíbrio estático. MRU é um tipo de equilíbrio, equilíbrio dinâmico. Então, sim. pela lei da inércia, um corpo em repouso, um corpo em equilíbrio, ele tende a permanecer em equilíbrio. Sim, eu falo pra caramba disso. Ainda mais para se tratando da IAR, né? Que a IAR adora o equilíbrio dinâmico. Ele conta uma história violenta lá, que a velocidade é constante, dá os dados para no final de tudo pedir a força resultante. Exatamente. Porra, aí, adora. Não esquece que equilíbrio significa força resultante igual a zero. Ou seja, um corpo em repouso, força resultante igual a zero. Um corpo em MRU, força resultante igual a zero. Agora, uma coisa que a galera sempre se enrola é: então o corpo em MRU não tem nenhuma força sendo aplicada. Não. A gente sabe que não. Significa força resultante. Se eu fizer o cálculo vetorial de todas as forças, o resultado é zero. Sim. Pará, podemos então invadir a segunda lei? Podemos, sim. Segunda lei de Newton. Vê aí, fundamental da dinâmica, né? A resultante das forças aplicada a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração adquirida. Pará, já podemos chamar a atenção dessa aceleração aí, né? O que eu gosto de falar da aceleração é o pessoal nunca esquecer que esta aceleração vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, força resultante e a aceleração tem sempre mesma direção e mesmo sentido. Sim. Então, se a aceleração estiver na horizontal para a esquerda, significa que a força resultante vai estar também na horizontal para a esquerda. E assim vai, né? Deixa eu só botar uns OBSzinho aí, ó, que aí agora a gente vai pensar um pouco na IAR, né? Recentemente caiu para pedir para calcular a força resultante de um avião e deu a massa em tonelada. Então, para que a gente respeite as unidades do sistema internacional, essa massa, quilograma, né? Vale lembrar aí que uma tonelada é 1.000 quilogramas, certo? Exatamente. Uma outra coisa também... Massa, quilograma, a força resultante, nós já falamos, em Newton, a aceleração metros por segundo ao quadrado. Sim. Uma outra coisa também para a gente chamar atenção, e aí já vale para vários concursos. Não necessariamente a banca ela pode dar para a gente essa aceleração, né? E aí a gente pode cair para o que nós falamos no outro quadrinho, que a aceleração é a variação de velocidade pelo tempo. Certo? Sim. E nós podemos cair também no sorvetão, né? Que eu vi recentemente.
O cara Quando cai a aceleração, a gente tem que lembrar lá da cinemática, né? Isso. Pode lembrar do... Não sei se você faz assim com seus alunos, mas a gente pode lembrar do vovô e vovó ainda tentam, Sim. voar. A gente pode lembrar do vovô e vovó mais duas amigas no triângulo sexual. Opa, triângulo saudável. Não, esse aí eu perco mais a linha ainda, ô Pará. Ah, é? É. Esse aqui também eu dou uma falada, mas eu prefiro agora. Tem alguma Sofia aí assistindo, a Sofia não vai gostar. A gente pode usar aqui para descobrir a aceleração, né? Sim. Isso é muito interessante porque não necessariamente os caras dão aceleração direta e a gente recorre para outra fórmula. Aliás, a chance até de dar aceleração direta é menor, né? Sim, eles gostam muito de brincar com isso aqui, né? Muito. Eu dei um projeto domingo agora, eu falei mais 20 vezes sobre Torricelli. Torricelli e o sorvetão, né? Que a gente costuma dizer sorvetão. Sim. Uma coisa que eu ainda já vi cair em alguns poucos concursos foi o seguinte: ele dando a aceleração igual, exemplo, 3 Newton por quilograma. Mas tu já viu, mesmo? Já. É mesmo? Qual? Eu não vou lembrar agora, sei que está na minha lista, que ele dava aceleração, porque o Newton é sistema internacional, quilograma é sistema internacional. Sim. Então, se você pegar aqui a aceleração, passando o quilograma para o outro lado, você tem que a aceleração pode também ser dada em Newton por quilograma. Sim, e o que significa isso? Significa a mesma coisa, dizer 3 metros por segundo ao quadrado. Maneiro, eu nunca tinha visto isso não. Bem bacana, nunca tinha visto. E aí, caraca, para que eu faço aceleração agora desse jeito? Se cair desse jeito, tranquilo, tá? É sistema internacional, continua no sistema internacional. Porra, maneiro, eu nunca tinha visto. Eu vou tentar lembrar e vou passar para você. Podemos falar da terceira lei? Vamos lá, terceira lei. Segunda, eu acho que eu não consigo puxar mais nada aqui, de repente. A gente pode até falar um pouquinho de cálculo de força resultante, né? Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Em Paraná, na força resultante, na força resultante a gente pode até falar um pouquinho, né? Da lei dos cosseno com sinal trocado, mesmo sentido soma. Ah, tá. Lembrar que força resultante é aquele cálculo vetorial, né? Aquilo que a galera está cansado de fazer com vetores. O que ele aprende lá em vetores, ele tem que trazer aqui para cálculo de força resultante. E aí você tem, mesma direção e mesmo sentido. É meio que óbvio, né? Ou seja, quando as forças formam 0 graus, a gente faz o quê? A soma. Sentidos opostos, subtrai. 90 graus, titio Torricelli. Agora, onde a galera mais se enrola, não sei se você vai concordar comigo, Trovão, é quando cai isso daqui, ó. Deixa eu botar um ângulo qualquer aqui, diferente de 90. F1, F2, formando um ângulo θ. E colocar desse jeito aqui agora, ó. F1, F2, formando um ângulo θ. Muitos acham a mesma coisa, e não é. Aqui eu tenho origem, extremidade. Como é que vai ser a resultante? Vai sair da origem do primeiro até a extremidade do último. Aqui, se duas forças, 2 vetores estão unidos pela origem, se eles estão unidos pela origem, a resultante vai sair de onde? Da origem. Pará, da minha direita aqui seria a regra do polígono e da minha esquerda a regra do paralelogramo. Regra do polígono... aí que a galera às vezes cai, né?
A fórmula que eu uso aqui, isso aqui é um triângulo. Sim. Se isso aqui é um triângulo, eu tenho que descobrir através da lei dos cossenos. Força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno. Deve ficar um pouco enrolado ali. E aqui, na regra do paralelogramo, força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. A jogada está aqui no meio. Sim. A regra do paralelogramo, quer dizer, a regra do polígono e a regra do paralelogramo, a gente usa sinais diferentes. Na lei dos cossenos, o sinal é... menos. Na regra do paralelogramo, o sinal é... mais. positivo. Uma brincadeira que eu faço com a galera, Trovão, se você me permite, é o seguinte, galera, isso é um triângulo, isso é um paralelogramo. Quem é que tem menos lados? Quem tem menos lados é o triângulo, então eu uso o sinal de menos. Quem é que tem mais lados? Quem é que tem mais lados é o paralelogramo, então eu uso o sinal de mais. Mais lados, mais. Menos lados, menos. Ô, Pará, deixa eu só falar um negócio rapidinho aqui, ó. Galerinha, no da direita, a gente vai ter, ó, tá vendo a setinha? A setinha, o pontinho é a origem. E o extremo da seta, a extremidade. A gente sempre vai ter na regra do polígono uma origem de um vetor ligando com a extremidade do outro. E para achar resultante é a origem do primeiro com a extremidade do último. Já no lado esquerdo, né, no meu lado esquerdo aqui, eu vou ter o paralelogramo. Então a gente tem dois vetores ligados pela origem, né? E aí para traçar essas paralelas a gente acha a resultante. Sensacional para essa dica aí que eu passarei a usar do menos lado e do mais lado, que essa eu nunca tinha ouvido falar. Bizu do caralho essa. Invenção de Pará, eu acho. Caralho, essa eu nunca tinha ouvido falar. Sensacional mesmo. Eu acho que ajuda a galera, na hora, pô, ficar, caraca, menos, mais, menos. Eu já vi aluno bom, Trovão, aluno bom fazer isso aqui. Quer dizer, origem e extremidade, o cara vai e faz isso. Porra. Mas vetor é um tema complicado, né, o Pará? O vetor ele não é nosso dia a dia, então sempre a gente sofre muito para dar aula de vetor para molecada. O vetor ele é muito complicado, né? Uma matéria. E tem um cálculo de força, quer dizer, um cálculo de vetores, que a IAR gosta muito com 3 vetores. Quando são 3 vetores de mesmo valor, formando entre eles o famoso ângulo de 120. Aí Calped, calcule a força resultante. Pô, se são 3 vetores iguais e o ângulo é de 120 entre eles, com certeza, sem medo de errar, a gente sabe que a força resultante é igual a... Certo. Sim. E a força resultante sendo igual a 0, eu posso afirmar com certeza que ele está parado? Não. Ou ele está parado, ou ele está em MRU. Perfeito. Perfeito. A IAR gosta muito disso aqui, né? Porra, aliás, a IAR ela tá vindo bem interessante ultimamente, né? Com mais tempo. Eu falo IAR, galera, porque é mais a minha experiência, mas os concursos, em geral, ele gosta muito de usar isso aqui. Sabe quem gosta pra caramba desse lance do F aí, para calcular resultante num triângulo equilátero da lei de Coulomb? É porque você não trabalha muito com essa turma. EUFON adora essa porra. Ah, é? Adora. Ele fala que é um triângulo equilátero, papapá, conta a historinha das cargas e pede lá em cima a força resultante. Pará, deixa eu... É verdade. Eu já estou sabendo o que você está querendo dizer. Posso anunciar a terceira lei aqui? Vamos lá para a terceira lei.
Eu vou ler aqui, ó, e eu vou chamar a atenção da quarta, eu chamo muita atenção para os meus alunos, da quarta característica que quase nenhum livro fala. Então, na Essa terceira... daí está alinhada, então, porque a gente está alinhado em relação, mas fala as três aí. Um corpo A, ao exercer uma força no B, sofre uma reação do B com as seguintes características. Perfeito. Vamos lá, letra A, já dá uma porrada no quadro e mostra pra gente, mesmo valor numérico. Se você aplicou aí uma força de 30 newtons, a sua ação no quadro de 30 newtons, qual é a reação do quadro na tua mão? 30 newtons também. Ou seja, quanto mais forte eu bater, mais forte eu vou sentir a porrada que o quadro vai dar na minha mão. Letra B, mesma direção. Mesma direção. Pode até usar o quadro aí, ô Pará. Tu faz uma ação na direção horizontal, a reação ela vem na horizontal. Horizontal também. E aí a gente aproveita e já entra no sentido contrário. Sentidos opostos, né? Sentidos contrários. Se eu faço uma força para dentro, essa é a ação. A reação vai ser do quadro uma força para fora. Ação para dentro e ação para fora. E a quarta característica, ô Pará, que me dá medo, hein? Bom, eles têm que ter mesma natureza e têm que agir em corpos diferentes. Por isso que eu te Se a amo. ação é a força no quadro, a reação vai ser a pancada que eu vou sentir na mão. Por isso que estas forças não se anulam. Por isso certo? que eu te amo. Essa quarta característica, quase a gente não fala, a gente que eu digo nós professores, né, a gente deixa passar batido. E essa mesma quarta característica que mostra que a gente vai chegar ali na frente, que peso e normal não são ação e reação, né? Exatamente. Porque um é de campo, o outro é de contato, então... Mesma natureza, né? Show de bola. Eu gosto muito de brincar em relação a isso, né? Porque eu faço aquele meu desenho que os alunos adoram, Planeta Terra. Eu faço aqui a minha mesa. Eu, para desenho, eu sou o melhor, cara. Eu sei que você vai ficar envergonhado, Trovão. Eu desenho muito mais do que você, tá? Mas aí eu falo. A Terra está puxando esse bloco para baixo. O bloco está puxando a Terra para cima. Mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos e agindo em corpos diferentes. E mesma natureza. A natureza aqui é a natureza de campo. A mesa, ela faz uma força nesse bloco para cima, chamada de força normal. Se a mesa faz uma força no bloco para cima, o bloco faz uma força na mesa para baixo. Aí depois que eu faço isso, Trovão, eu venho aqui e separo o bloco. Eu deixo o bloco sozinho. E mostro para o pessoal que para baixo é o peso, que para cima é a normal. Sim. Depois de fazer isso, eu falo, galera, agora vamos, por exemplo, se o peso aqui for igual a 20 newton, e como esse bloco ele está em equilíbrio estático, a normal aqui, são as únicas forças que estão atuando no bloco, também será igual a 20 newton. Com isso, olha que legal, mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Então eu posso afirmar com certeza que peso e normal fazem parte de um par ação e reação? Não, porque não tem a mesma natureza. Não tem a mesma natureza, não está agindo em corpos diferentes, então não adianta. A reação da força-peso está lá sempre no centro da Terra. A reação da força normal está sempre aonde?
em cima do objeto, em cima do local onde ele está apoiado. Então, a galera tem que tomar esse cuidado. E a normal é uma força de contato, o peso é uma força de campo. E aqui ela está se anulando. Ação e reação nunca se anulam. Ô, Pará, só me dá 4 minutinhos aí para eu agora ler o que a galera tá perguntando aqui, ó. Pra gente interagir também com a galera, que o negócio tá bombando. Pode ficar aí mesmo que eu vou falando e a gente vai debatendo junto aí, tá? Deixa eu só subir aqui, porque o negócio tá quente aqui, hein, bicho. O negócio tá pegando. Estão esculachando a Vitória. A Vitória é uma aluna minha, eu adoro que esculachem ela, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Teve gente pedindo questão aqui, nível NASA. Isso pode ficar tranquilo que no futuro a gente vem com questão. Rapidinho. Tive uma dúvida aqui bem bacana, mas eu estava no tumulto explicando contigo e fugiu. Nós vamos falar, o Pimentel, nós vamos falar sobre plano inclinado. A gente espera. Se não for hoje, vai ser outro dia. Fábio Alves, vamos falar sobre elevadores. O Vitinho pediu para a gente repetir a quarta. Essa quarta característica, mesmo natureza. Ô Vitinho, deixa eu te falar uma parada. A gente tem dois tipos de força na natureza. A força de contato, o nome já fala, é eu dar uma porrada aqui na parede. E a força de campo, por exemplo, Sol-Terra. Força elétrica. Né? A força elétrica, por exemplo. Então, para respeitar o para-ação e reação, essas forças elas vão ter que possuir a natureza, a mesma natureza. Ou ambas vão ter que ser de campo, ou ambas vão ter que ser de contato. Tá? Não existe esse lance de um de contato e um de campo, tá? A gente tem que respeitar isso para enquadrar a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Maiara, ele deu o exemplo ali do peso e normal. Você quer um outro exemplo? Se quiser, a gente vai dar outro exemplo aí pegando, tá? Exemplos de força de campo, tá aqui, ó. Força elétrica, força magnética e peso. Cadê, Cabelinho? Qual é a sua dúvida, porra? Esse Cabelinho é carente, Pará. Eu acho que ele quer ter um caso comigo. Meu filho, Felipe, se você estiver batendo em alguém, você tá apanhando. A ideia é essa mesmo. Se você... Poxa, acabei com a mão do lutador. Acabou com a mão dele, sim. Deu carada. Ele me deu um soco de 20 newton na cara, eu devolvi e dei uma carada na mão dele também de 20 newton. Isso me lembra de Chaves, porra. É mais ou menos aí. Ali foi uma força de contato, né? Teve que acontecer a interação de contato, teve que acontecer o contato, teve que acontecer a interação. E a gente falou de peso, bom, não sei se tem mais pergunta aí, eu vou acabar te passando por cima. Não, vamos partir para peso normal? Eu ia comentar exatamente do peso agora, né? Porque o peso é aquela força que puxa todos os corpos para o centro da Terra, né? Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Peso é força, se a força é medida em Newton. Massa no sistema internacional, quilograma. Aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Pará, deixa eu puxar aí algumas observações sobre essa formulazinha aí tão importante que cai pra caramba nos concursos da vida. O meu primeiro medo, que eu sempre falo com meus alunos, é justamente um erro que a gente comete diariamente, né? De falar assim, eu vou me pesar, meu peso, 80 quilogramas. Porra, vamos parar com isso porque isso acaba sobrando pra gente na prova. O peso é uma força e como eu e Pará já falamos aí, sendo uma força, a unidade do sistema internacional, Newton. A massa é quilograma, tá? Então isso daí a gente tem que tomar cuidado. Uma outra coisa...
Fala, Pará, pode Tem um falar. amigo nosso, Trovão, que ele falava, chegou para lá na sala dos professores falando: pô, gente, estou muito feliz. Pô, só tem físico. Ele é físico e chegou falando: poxa, esse final de semana fechei a boca e, poxa, estou querendo muito perder peso. Aí o outro já mandou: pô, quer perder peso? Vai para a Lua. Vai pra Lua, pô. 1,6 metros por segundo ao quadrado, caralho. Vai perder peso pra cacete, porra. A aceleração da gravidade e o peso são grandezas diretamente proporcionais para uma mesma massa. Então, se eu for para um local com uma aceleração da gravidade maior, o peso vai aumentar. Se eu for Sim. para um local com aceleração da gravidade menor, o peso irá diminuir. Agora, a massa será sempre a mesma. A massa ela é constante, né? Pelo menos para a física clássica. Sim. Que agora entra a física moderna, mas não vai entrar essa parte para eles. Não Que é bom. relatividade, Que bom, que bom. Ô, Pará, deixa eu chamar uma outra atenção dessa fórmula também. O peso é uma força, como toda força é uma grandeza física vetorial, a gente precisa de direção e sentido, né? Então a gente aponta aí a direção dele vertical, sentido para baixo, perfeito? Exatamente. Eu costumo brincar, Trovão, porque às vezes a gente fica muito assim bitolado em falar: o peso é para baixo, o peso é para baixo, o peso é para baixo. Aí o cara desenha um planeta Terra e coloca o Paranaguá aqui. Aí, pô, o peso é para baixo, o peso é para baixo. Para onde que está o peso aqui? Ah, pessoal, o peso está sempre para baixo, coloca para cá. Sim. E aí vai Toma falar: cuidado. pô, Ele está para baixo. ele é para baixo, mas tem que lembrar que ele é sempre apontando para o Centro da Terra. centro da Terra. Porque sempre a gente faz como se a superfície fosse aqui, né? E aí sim. O peso fica para baixo. Beleza. Outra coisa, Pará, para eu chamar a atenção dessa fórmula aí, rapidinho, ô Ferreira, inclusive recentemente caiu até uma questão dessa na IAR que foi anulada, tá? Então só tomar cuidado com isso, que é muito importante esse lance de balanço e dinamômetro aí. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, o Pará, cara, que caiu recentemente na IAR e a galera tomou porrada pra caralho. A gente comete um erro o tempo todo a gente falar que a aceleração da gravidade na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Arredondando, 10, né? Uhum. Agora, a IAR veio com uma questão que, eu não sei se você lembra, do montanhista, que o cara perguntava se o cara numa montanha tinha uma aceleração da gravidade maior ou menor em relação ao cara na altura, ali nível do mar. A gente tem que partir da premissa, né? Eu na domingo agora até provei para a molecada a fórmula de aceleração da gravidade, onde eu fui e igualei aí o peso com aquela força de atração, né? Que a gente brinca chamando de quarta lei de Newton. Uhum. Que chega aqui, né? Perfeito. Que a gente chega aí. Aí eu mostrei para a galera o seguinte, falei, gente, olha aqui. A distância, essa distância seria o raio da Terra mais o que você estiver acima, ela é inversamente proporcional à gravidade. Então, quanto maior a altura, menor essa aceleração da gravidade. Porque a gente comete esse erro, né, Pará, de falar 9,8, e às vezes a gente, num detalhezinho, a gente perde uma questão, né? Engraçado, Trovão, que eu peguei meu material e quando eu estava dando aula, eu fiz questão de mostrar. Galera, olha o que eu coloco aqui no meu material sempre. A aceleração da gravidade, ela altera em virtude da altura, não é da altitude. Então, esse é o tópico que eu coloquei lá no material, que a gravidade altera. Para facilitar os cálculos, a gente considera próxima à superfície ela constante. Não significa que ela é constante. Para facilitar a matemática, a gente considera ela aproximadamente igual a 9,8 e para melhorar ainda, a gente aproxima para 10. Considerar Sim. uma coisa igual a outra não significa que ela é constante. Sim.
Pará, vamos falar então da normal aí, essa tal força perpendicular à superfície de contato? Posso só falar uma coisa aqui? Pois Eu deve, sei porra. que tem Deve. muita gente que tem dificuldade, Trovão, de gravar essa fórmula aqui. Acredita? Qual? O P igual a MG? Você não consegue. E não consegue gravar que peso é igual massa vezes gravidade. Peso é igual massa Sério? vezes gravidade. Aí eu estudei muito o jeito do cara decorar essa fórmula. Não sei se você vai gostar, tá? O jeito é o seguinte: parar muito gato. Porra, Pará, aí tu me fode. Aí tu me quebra, porra. Aí tu quebra tudo. Aí tu quebra tudo. Mas Como é vamos que eu vou falar da associar? normal. Como é que eu vou associar o famoso Paranaguá à beleza? Eu associava o Paranaguá à inteligência. Nem tanto, mestre, nem tanto. Vamos agora falar da normal. Ah, eu brinco com meus alunos falando, né, para a gente ver onde o bloco está em contato com a superfície, mira 90 graus. Então, como você já falou, né, Trovão? A normal é uma força que sempre aparece quando eu tenho dois corpos em contato. E Sim, ela é sempre perpendicular à superfície. perfeito. Já puxei o plano inclinado aqui. Opa! Já tem aqui a superfície. Então a normal vai ficar assim? Não. Ela vai fazer Perpendicular, um 90 ângulo graus. 90 graus. Ô, Pará, vamos aproveitar nesses dois blocos aí, ó. Vamos marcar o peso também? Sim. Faz esse favor para mim. Peso sempre para o centro da Terra. Sempre para baixo. O peso sempre para o centro da Terra. Sempre para baixo. Aqui, a Feia da Vitória tá me marcando um negócio aqui, ô Pará. Rapaz, ano passado tem uma questão no TQF que ao invés de eu usar perpendicular, eu uso ortogonal. Caralho, a molecada sabia fazer, só que não sabia que o ortogonal era perpendicular. E aí, a partir daí, eu Então, comecei a bater nisso, né? Pra gente, quando falar perpendicular, falar ortogonal também para... ortogonal, perpendicular, fazendo 90 graus, tudo isso significa mesma coisa, né? É, filho, a terra é plana, não toma vacina não, vacilão, pra tu ver. Vai, não toma não, meu filho aqui de sacanagem comigo, Pará. A Entrou Terra é na plana. live. Hã? A Terra é plana. É, deixa ele, deixa ele. Pará, então beleza, normal, peso. O que você acha da gente começar a brincar aí de uma força de atrito dinâmica? Fala, David, seu safado! E uma força de atrito estática. FAT dinâmico, também chamado em alguns livros de FAT cinético, né? Sim, E o FAT estático. O que eu gosto de brincar muito com a galera aqui é tomar o seguinte cuidado. Todo mundo decora a fórmula, né? Qual é a fórmula do FAT dinâmico? Mi é normal. Mi normal. FAT dinâmico, Mi dinâmico. Qual é a fórmula do FAT estático? Mi é normal. Mi vezes normal. Só que tem que tomar um cuidado que esta fórmula traz para a gente o FAT estático máximo. sim, sim. Porque o FAT estático é uma força que vai variando até chegar no valor máximo, e aí depois que ultrapassar, ele sai da brincadeira, e quem entra na brincadeira é o FAT dinâmico. Ô, Pará, você sabe que quando eu comecei a escrever livro, eu defini a força de atrito assim, né? Força de atrito dinâmica.
é a força de resistência oposta ao movimento relativo dos corpos. Aí depois que eu botei para rodar o TQF, bom, que foi meu primeiro livro, né, vamos falar assim, o primeiro que estourou, né? Eu fui e pensei assim, o FAT maior é o estático, Fábio. Eu fui e pensei assim, ó, fudeu. Fudeu. Caramba, se a gente está subindo uma rampa, a força de atrito ela me empurra. Então ela é no mesmo sentido, meu. Né? Só que aí eu fui, que nem um paranoico, lógico, eu fui pesquisar em todos os livros. Vou parar. Eles falam a mesma coisa, né? Porra, todos eles definem a força de atrito como resistência oposta. Então vale aí a gente chamar a atenção que nós temos uma exceção, né? Que é nesse caminhar. Esse caminhar, ela dá uma empurrada, ela acaba ficando no mesmo sentido. Uma exceção à natureza da força de atrito de resistência, vamos botar assim. É só você se imaginar numa pista de gelo, né, Trovão? Eu me imagino quando eu levei meu filho para poder patinar. E aí eu tentava andar e não saía do lugar. Por que eu não conseguia sair do lugar? Porque não tinha atrito entre o meu calçado e o piso de gelo. Então, como não tem atrito, eu fazia uma força para trás e não tinha atrito para poder me jogar para frente. Sim. E outro exemplo que eu dou é do carro. Usar um carro aí que tem a tração na roda dianteira, a roda ela faz uma força para trás para que o atrito jogue o carro para frente. Tanto que se ele estiver na lama, ele fica patinando no mesmo lugar. Ele faz a força para trás e não tem atrito para jogar para frente. Esta força de atrito que é contrária ao movimento é a força de atrito de arrasto, né? Quando um corpo ele é arrastado, puxado. Esta sim é contrária ao movimento. Ô Vitória, eu já te falei que os meus amigos, quem eu chamo para gravar aqui, não tem personagem da educação não, porra. Aqui é todo mundo sério, ela tá te chamando de gênio, Pará. É uma menina que eu tô criando, ela tá virando a veterana fudida lá. Aqui, ô Ferreira, aqui não tem personagem não, irmão. Aqui a porrada vai comer. E detalhe, galera, deixa eu falar uma parada muito séria, hein? Eu e ele não combinamos nada. Não foi nada combinado. No início tu tava super nervoso, tá? Agora eu tô me soltando. Agora no início eu tava super nervoso. Eu percebi que tu tava nervoso no quilograma força em Newton, porra. Galera, nós não combinamos nada. Caraca, que Newton! Durante o dia a gente não ficou no telefone, ó, vamos fazer, até porque ele estava enrolado lá na aeronáutica, né? E eu tô aqui de quarentena com a minha, aqui, ó, com a minha cachorrinha aqui. Então, porra, é sério mesmo, não foi nada combinado isso não. Ô, Pará, deixa eu só voltar aqui, porque tiveram umas perguntas aqui, ó, interessante. Fábia, o FAT maior é o estático, tá? Porque a gente precisa dele no máximo ali, ó. Matheus, a gente pretende fazer outras lives e aí no futuro a gente fala de MHS sim, por que não? Até devemos falar, né? Ainda mais agora com a IAR caindo. Fábia, demos exemplo aí, 2 exemplos, né? Quando a FAT é favorável ao movimento. Zeta, eu queria saber isso de vocês. Se alguém souber, ajuda a gente. Eu vou botar essa live lá para ficar lá, né? Só que ela fica, eu acho que durante 24 horas. Se a gente conseguisse gravar isso para depois jogar para o YouTube, porra, ia ficar perfeito, cara. Ia ficar muito maneiro, né? Então, assim, se você puder me ajudar nisso, eu agradeço pra caramba, cara. Uma molecada aí, que vocês são muito mais foda do que a gente nessa parte de internet aí. Se puder ajudar, a gente agradece muito, tá? Porra, o Pará, fizemos sucesso, em geral pedindo aí live toda semana, e ó que eu tô sem quadrinho, eu tô indo aqui com a caneta. Mas você é o cara, né, porra? Vamos fazer sim, galera, vamos sim, tá? Deixa eu brincar com a Vitória. É a Vitória, né, que perguntou sobre o FAT máximo, não foi isso? Não, foi outra que perguntou. Foi a Fábia. Deixa eu brincar com o pessoal. Vamos supor
que eu tenho esse bloco aqui e eu já falo para o aluno, galera, olha só, o FAT estático desse bloco vale 10 newton. O FAT dinâmico vale 8 newton. Ou seja, calculando o FAT estático pela fórmula, eu achei 10. Calculando o FAT dinâmico pela fórmula, eu achei 8. Tá? Então, nós já vimos que é muito mais difícil você começar a botar um corpo em movimento do que mantê-lo em movimento. Aí eu vou e faço uma força para o movimento ser para a direita de 3 newton. E pergunto quanto vai ser o FAT. Com 3 newton, esse corpo não vai se movimentar. Então, ele vai ficar parado. Então, o FAT estático ele vai ser igual a 3 newton. Por quê? Porque o FAT estático fala assim, você está me puxando só com 3? É esse que é teu poder? Ah, então eu vou usar só 3 newton para te barrar. Aí eu, bolado, puto da vida, começo a puxar com 8 newton. Só que o FAT estático, já que o corpo está parado, o FAT estático pode ir até 10. Se eu estou puxando com 8, o FAT estático agora vai valer quanto? 8 newton. Aí agora, eu mais puto ainda, puxo com 10. Cheguei no limite do FAT estático. Ele, caraca, na iminência. Tá no limite, agora está na iminência do movimento. Então, agora eu vou usar todo o meu poder. Eu vou usar 10 newton para poder travar. Então, para a galera perceber que o FAT estático, quando é calculado na fórmula, eu acho o máximo. Conforme eu vou fazendo força, ele vai aumentando o valor até chegar na iminência do movimento. Se eu puxar agora esse corpo com uma força de 10,1 newton, o FAT estático já não consegue segurar. Aí ele, muito mimado, faz isso. Quero brincar mais não. Quero brincar mais não. Aí ele sai da brincadeira e quem entra na brincadeira é o FAT dinâmico. Trazendo aqui para a gente uma força resultante de 2,1 newton. E assim a gente consegue achar a aceleração que esse bloco vai ter. Ô Pará, agora eu estou entendendo por que os alunos falam que a tua didática é parecida com a minha, hein? Desgraçado. Aqui, ó, o Ferreira, meu aluno... Porra! O Ferreira, meu aluno de Bel, que é um amor, cara, adoro esse moleque, ele falou que vai baixar pra gente e vai mandar no nosso grupo da IAR lá que a gente tem. E beleza, eu vou conseguir então esse videozinho graças ao Ferreira, show de bola. Ó, o Zeta também tá falando, entendeu? Letícia, a ideia vai ser essa, live todo dia, tá? Ó o Ávila chegando aí, amanhã eu vou fazer uma live, o Pará, com o Ávila, ele contando todas as pandemias da história, olha que maneiro. Ah, que maneiro, show, tá presente. Maneiro, né, cara? Pra molecada de humanas, porra, pra IAR não é necessário, mas pra molecada de humanas aí... Com certeza. E até pra galera entender um pouco dessa história, né, ver que essa não foi a primeira do mundo e nem será a última, né? O mundo não vai acabar. Não vai. Eu fiz farmácia, né, Pará? Não sei se tu sabe disso. Mentira! Sério, me bateu uma época que eu queria abandonar a educação. Aí, porra, já que eu tenho que abandonar a educação, eu tenho que fazer outra coisa. Aí fiz farmácia. E eu aprendi na farmácia que a gente tem dois tipos de mutação, né? A mutação drift e a mutação shift. Uma mutação é aquela conhecimento, né, gente? Que isso. Uma mutação é aquela que ocorre mês após mês. Por exemplo, a gripe, a vacina que a gente toma agora é até inverno do ano passado. E a outra mutação é essa porrada que vem a cada 10, 15 anos. Tem 2008, 2009, mais ou menos 10 anos, nós tivemos a gripe suína. Então, hoje a gente está tendo coronavírus, a gente tem que se virar com isso e daqui a 10 anos nós vamos ter outra. Não adianta querer correr, né? Infelizmente, né? É verdade. Vamos lá. Acho que ainda dá para, de repente, o governo aprender que precisa realmente dar valor aos profissionais da saúde, né, cara? A disponibilizar mais verba para esse pessoal da saúde. Pará, minha irmã tá sofrendo lá, cara. Eu nunca vi a minha irmã é médica, é cardiologista, ela trabalha lá em São Paulo, eu nunca vi a minha irmã desanimada, né?
E, enfim. Mas vamos que vamos. Ô, Vitória, eu tô ficando com ciúmes, tá? Ah, agora você bota monstrinho igual a você. Beleza, então. Porque eu tô ficando com ciúmes. Daqui a pouco eu vou desligar essa porra toda. Vai descer o Bolsonaro aqui, meu irmão. Ditadura, vão a merda. Porra. Ô, Pará, vamos voltar aqui. Depois eu vou entendendo aqui. Vou tirando. É... Amanhã tu poderia fazer uma live que horas de outra matéria, ô Pará? Porque a galera tá pedindo demais. Cara, amanhã eu já tenho um compromisso de uma live com o meu projeto presencial. Ah, porra. Então depois a gente monta de outra matéria, hein? Sim, Vamos sim, com lá. certeza. Ô, Pará, pode Ah, então. aproveitando aí pro pessoal que segue o Trovão, me segue lá também, hein? Vou começar a pedir seguidores. Não, e a galera vai, pode anotar. Pode anotar. A galera vai. Neguinho tá me zoando aqui que eu sou igual aqueles filósofos que sei das porra das matérias toda. Puta que pariu aí. Ô, Pará, vamos brincar com a força de atrito aí então. Se for dinâmica, eu aplicando uma força F, a gente tem que a resultante vai ser esse F menos FAT, né? Isso aí. Vamos botar aqui no FAT dinâmico, então. Outra coisa que nós não chamamos atenção, Pará. Qual é a unidade do coeficiente de atrito? Que tu não falou isso pra gente, porra. Ficou faltando. Ele não tem unidade. Ele não Tá? tem. É uma grandeza adimensional. Tem dimensões. Então tem F1 para cá. Se tem F1 para cá, teremos FAT para cá. Não sei se o desenho está muito pequeno. Tá bom, tá bom. Tá bom pra caramba. Sério mesmo. Aqui tem a massa. Então, a partir do momento que eu uso uma força aqui maior do que o FAT estático máximo, esse corpo começa a entrar em movimento. Lembrar, né, gente? O movimento, nesse caso aqui, não é a favor de FAT, tá? Nesse caso de arrastar o corpo, o FAT é o contrário. E aí a gente vai botar aqui, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como eu tenho aqui na mesma direção e sentidos opostos, cálculo vetorial aqui como é que é? Mesma direção e sentidos opostos é subtração. A maior pela menor, a massa vezes a aceleração. Perfeito. Aqui você brinca, né? E... FAT. O que é FAT? O que é FAT? FAT é μ vezes normal. Massa vezes aceleração. Estou abrindo mais, não sei se eu posso. Pô, Lodev. Cuidado, galera. Cuidado, por favor, cuidado. Pelo amor dos meus filhinhos, cuidado. Normal é igual a peso. Não. Normal não é igual ao peso. Você agora tem que olhar aqui para a vertical. Aqui eu tenho peso para baixo, normal para cima. Tem mais alguma força? Alguma força de discussão? Opa, desculpa. Já no plano inclinado, aliás, a gente vai ver que não é bem isso, né? Que é normal igual ao peso. Nós vamos ver que é normal, mas tem peso decomposto aí, né? Aqui nesse caso, sim, a gente abre. Aí fica F1 menos μ. Nesse caso aqui, a normal ela tem o mesmo valor do peso. Então aqui vai ser massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Ô, Pará, deixa eu alertar aqui. Bateu aqui, ó, 13 segundos restantes. Vou encerrar esse vídeo, a gente entra de novo. Já foi uma hora, já? Não apaga aí não, hein? Não apaga aí não, tá? Tá. Vou encerrar, hein? Vamos lá, galera. Vamos pro segundo vídeo aí, né? Porque acabou o tempo daquele. Tô esperando só meu amigo parar e entrar aí. Pô, eu acho que eu tô dentro do quarto gravando, mas eu acho que tá tendo várias manifestações por aí, porque estão batendo panela e gritando fora Bolsonaro. E olha que eu sou um morador do Recreio, hein? É isso mesmo? Procede, galera, porque eu tô dentro do quarto. Tô travado aqui. Vitória, ela saiu pra dar um rolê. Daqui a pouco ela volta.
Daqui a pouco ela volta. Porra, Vila, aqui tá muito. O som tá muito alto. Fora Bolsonaro e batendo nela. Caraca. Fora Bolsonaro mesmo, maneiro, gostei. Fora esse rato todo aí, meu irmão. O poder tem que estar na nossa mão, do povo. Caralho, aqui tá demais. Eu tô dentro do quarto assustado com panela batendo. Nossa senhora. Eu acho que eu vou ali na varanda gritar rapidinho, pode ser? Ô, Pará, tu termina de explicar essa parte dinâmica aí, só pra eu gritar aqui rapidinho? Pode. Vai lá. Rapidinho. Rapidinho. Então, galera, a gente abriu aqui, mas você pode ficar tranquilo, tá? Você não precisa ficar gravando isso aqui, não, decorando isso no final. Você coloca os dados aqui, calcula separadamente e vai alimentando a sua fórmula. É só para você saber que quando tem uma força puxando o corpo e aqui tem atrito, a segunda lei de Newton fica desse jeito aqui, tá? Felizmente a câmera está virada ao contrário para vocês terem uma visão melhor do quadro. Tô na área, tô na área. Legal. Show, Trovão, show. Então aí aqui ele vai dar os dados pra gente, a gente substitui aqui e mete bronca. Só cuidado, hein, galera. Não vai querer cortar massa aqui não. Isso não existe, não. Ô, Pará, vale lembrar aí, né, que a força resultante sendo igual a zero, a gente tá na iminência do movimento, então F1 igual a FAT. Sim, certo? A iminência do movimento, o corpo ainda está parado. Se o corpo está parado, ele está em equilíbrio estático. Se ele está em equilíbrio estático, força resultante igual a zero. Beleza, porra, Pará, tu é foda, cara. Se eu fosse mulher... O esposo tá escutando, né? Fala pra ela, não sei se ciumenta, não. Tamo junto. Pará, vamos começar a decompor aí um planinho estático, um planinho inclinado? O que tu acha? Já podemos... Vamos brincar. Vamos brincar. A gente começar a fazer um PX, um PY... Trovão, não sei se você sabe, mas eu vim de comunidade. Pô, igual a mim? Lá da Caixa d'Água, São João de Meriti, Morro do Batalhão. E eu sempre tive dificuldade de falar algumas palavras, entendeu? Eu sempre me enrolei para poder falar algumas palavras. Sabe quando você tem preguiça de falar? E aí você acaba não falando algumas letras, ocultando essas letras, por preguiça de falar? Ao invés de falar para ou pra, fala só vou para lá, vou para cá, entendeu? Eu tinha muito esse probleminha. O pessoal vai entender por que eu estou contando essa história. Mas aqui, no plano inclinado, quem eu tenho? Eu tenho a força peso, que vai ser sempre para o centro da Terra. Naquele esquema, né? Direção vertical, centro da Terra. Isso aí. E aqui, como esse corpo está apoiado no plano, eu tenho normal, que sempre faz 90 graus. 90 graus para a superfície. Bom, geralmente, né, ele dá para a gente o ângulo aqui. Como é que eu faço para poder explicar isso para a galera melhor? Não sei se você usa esse artifício, Trovão. Eu falo para a galera que este peso eu vou querer colocá-lo em um plano cartesiano que seja aqui. Ou seja, uma reta Y que corte o plano, fazendo 90 graus, e uma reta X paralela ao plano. E aí a força-peso ela não está nem nesse eixo X e nem nesse eixo Y. Então eu preciso fazer a decomposição. Uma única força vai se transformar com suas duas decomposições, né? Então, seus dois pedacinhos. Então aqui eu tenho o que a galera geralmente chama de PX. Eu já vou substituir esse PX por outra coisa, porque eu não gosto do PX. Eu não gosto do Trovão. Show. E aqui
eu tenho a decomposição no eixo Y, que a gente chama de PY. E aí eu faço para a galera a seguinte observação. Galera, esse vetor aqui, peso, ele é paralelo a este cateto. Este vetor PX, ele é paralelo ao plano a inclinado. esta hipotenusa. Então, eu posso dizer que este ângulo alfa, opa, esse é paralelo a esse é paralelo a esse, então o alfa estará aqui. Se aqui forma 90 graus, entre PY e PX eu tenho 90 graus, e se aqui alfa mais θ tem que dar 90, porque mais 90 dá 180, sim, eu posso afirmar com certeza que o outro que é aqui é θ. Aí eu tiro esse alfa para o desenho não ficar muito carregado. Eu uso assim para poder evitar que os alunos tenham muito problema na hora de descobrir por que esse ângulo aqui é θ. Mas lembra que eu te falei, Trovão, que eu tenho dificuldade eu tinha dificuldade em falar algumas coisas? Quando eu estava lá no morro, lá na comunidade, eu não falava, calma aí que eu estou descendo. Eu não falava isso. Eu falava, calma aí que eu estou descendo. Eu estou descendo. Eu estou descendo. Então, a componente da força-peso que faz o bloco ficar descendo, é o nosso P. O seno do ângulo está descendo. Está descendo. E a componente da força-peso que faz o bloco ficar colado é o P. Cosseno. Descendo, colado. P seno, P cosseno. E eu prefiro usar P seno e P cosseno a usar PX e PY. Eu acho que cai logo mais no sangue. Pará, deixa eu te falar uma parada. Vamos supor que esse plano inclinado aí, eu adoro demonstrar isso para os alunos, que o coeficiente de atrito é igual a tangente. Tem atrito? Vamos supor que esse plano inclinado aí esteja em equilíbrio e a gente tem o P seno e tem o fátio contrário aí. Posso fazer uma outra coisa primeiro, já que a gente vai demonstrar algumas situações? Lógico. Demonstrar a aceleração dele aqui. Da força resultante igual ao P seno? Isso, não tem nenhuma outra força a favor do movimento. A única força que eu tenho é peso normal e ele está descendo por causa do P seno. Se só tiver a força-peso fazendo esse bloco descer, qual será a aceleração dele? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força que está atuando na descida do bloco? P seno. Na verdade, não é força, né? É a decomposição de uma força. P seno. Mas o que é peso? mg. Se é P seno, o que é peso? Massa vezes gravidade vezes seno, que é igual a massa vezes aceleração. Corta a massa. Se para descer ele desce P seno, se só tiver P seno, a aceleração vai ser igual a G seno. Pará, inclusive, que ótimo que tu fez isso antes da gente entrar na prova de mostrar que o coeficiente de atrito é igual a tangente, porque essa questão caiu recentemente na EA. Recentemente. Ele perguntava num bloco inclinado, a aceleração dependia de quê, né? Aí vinha a aceleração da gravidade sendo do ângulo, do plano inclinado, aí vinha não sei o que lá. E isso caiu bem recentemente mesmo. E sabe uma coisa que a galera dá mole? Eu coloquei ali que a aceleração é G seno. Pode apagar aqui? Pode. Detona. Apaguei. Aí vamos supor que ele orientou isso aqui para cima. Tá? Ele fez uma orientação aqui para cima. Aí falou que o bloco está parado aqui. Aí vamos supor que ele deu que a velocidade inicial tenha módulo igual a 5 metros por segundo. A minha preocupação é,
posição, usando o sorvetão, posição final vai ser igual à posição inicial, onde ele está, mais velocidade inicial. Se o bloco está descendo e a orientação está para cima, significa que a velocidade inicial vai ter sinal negativo. Sim. 5T. Aí agora a aceleração vai ser o nosso G seno vezes T ao quadrado sobre 2. Meu medo é agora, aqui nesse sinal, a galera fala, e aí galera, esta aceleração que o bloco desce, vai ter sinal positivo ou negativo? Ele desce acelerado. Se ele desce acelerado, o sinal da aceleração tem que ser igual ao sinal da velocidade. Se a velocidade é negativa porque ele está descendo contra a orientação da trajetória, a minha aceleração também tem que ser negativa. O Pará, que caiu recentemente também, só que ele chamava de X ao invés de S. Era X igual a X0 recentemente também. Uma outra bela questão, recentemente. Boa. Muita gente errou aqui, né? Errou no sinal. Às vezes até sabia que a aceleração era G seno, mas acabou errando no sinal. Ô Pará, antes de demonstrar coeficiente de atrito aí igual tangente, vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte, agora, esse plano inclinado com atrito e ele em movimento, para a gente fazer a resultante e calcular a aceleração, já que você calculou aí a aceleração sem atrito, vamos calcular agora com atrito também? Uhum. Vamos supor aqui, tá? Então ele está descendo, então a gente tem FAT contrário ao movimento. Vamos supor então, que tem uma situação de movimento. Então é o FAT dinâmico. O FAT dinâmico, ele tem um valor constante, tá? O FAT dinâmico ele não fica aumentando, não. O FAT dinâmico é um valor constante. O FAT estático é variável e o FAT dinâmico ele é constante. E aqui nesse caso vai ficar força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante vai ser PC no menos FAT. PC no θ menos FAT igual a massa vezes aceleração. Lembrando que FAT é igual a G seno quando só tem um peso, hein? Nesse caso aqui, isso não é uma verdade. E agora aqui a gente tem, né? Que o P seno, a gente vai ter que abrir aqui, massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Menos μ. μ mg cosseno. μ mg cosseno. Igual a MA. Lembrando que aqui é o P cosseno, né? Porque FAT é μ vezes normal. Mas quem é a normal? A normal tem o mesmo valor do P cosseno. Então, por isso, no lugar da normal, a gente colocou mg cosseno, que é igual a massa vezes aceleração. Quem está em todos os locais aqui é a massa. Tu vê, né, para isso que eu queria chegar também, né? A molecada cisma que tem que ter a massa para cálculo de aceleração num plano inclinado, né? E, porra, a gente não tem isso. Eu falo, galera, olha só, vou demonstrar, ó. Já demonstramos aí A igual G seno θ, agora estamos demonstrando com o PX, né, que tu não gosta, o tesseno, que eu já aprendi, tesseno, o P seno θ menos FAT, e tu vê que a gente não depende da massa, né? Da massa. Ou seja, se o aluno correu, não é o erro, ele só é ser esperto, mas se ele for querer calcular separadamente, eu vou achar o P seno, agora eu vou achar o FAT, para depois colocar na fórmula, ele vai acabar ficando preso, porque ele não vai ter a massa, e ele vai falar, caraca, não dá para achar o P seno, como é que eu vou fazer? Mas ele tem que lembrar, se não deu a massa, é porque colocando na fórmula que realmente importa, tem uma hora que eu consigo cortar as massas. Isso acontece muito em energia também, né? Sim, muito. Aliás, eu num projeto domingo agora, cara, eu falei umas 30 vezes isso, eu resolvendo por energia e mostrava, olha só, reparem que a massa corta aqui o tempo todo e tal, não depende da massa.
Acontece demais. Demais. De maneira quando a gente iguala a energia cinética com o potencial gravitacional, que a gente cai exatamente na equação de Torricelli. Então, Pará, deixa eu te falar uma coisa. Eu provei para eles, a molecada ficou tonto lá comigo. 3 formas de se achar Torricelli. Você conhece? Conheço 2. Conheço Qual? juntando sorvetão com voate e conheço da energia. Não sei se E por qual aí. tu conhece? Da energia. Da energia? Igualando as energias. Não sei se era isso que você queria falar. Então vamos aproveitar aqui, faz o seguinte, vai agora um pouquinho para trás da câmera, que eu vou botar aqui, ó, eu vou mudar a minha câmera, e aí ver se vai bater aí, que eu vou demonstrar para essa molecada aí. Uma forma de extrema importância, tá? Aí tu fala para mim, vai falando para mim aí se tá enquadrado bonitinho, ó, aqui, ó, na folha, tá enquadrado bonitinho? Tá sim. Pessoal, olha só, essa fórmula daqui, ó, é uma das que mais caem nos concursos da vida, né? E aí eu mostrei pra galera 3 fórmulas. Uma aí que o Pará sabe, que é a gente fazendo o seguinte, ó. Eu pego a função horária da velocidade e elevo tudo ao quadrado, né? Então eu vou pegar essa função horária da velocidade e faço isso daqui, ó. Eu crio um produto notável. Então eu vou ter V ao quadrado igual quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu penso assim, ó, se você olhar aqui o V ao quadrado e o V0 ao quadrado, aqui eu já estou batendo. Então a gente tem que começar a pensar nesse resto daqui. E aí eu pego essa brincadeira e vou colocar em evidência o 2A. Colocando o 2A em evidência, eu vou chegar a isso daqui, ó. Oi? Tá tranquilo, pode continuar. Foi? Vou chegar a essa brincadeira aqui, ó. Mas se a gente lembrar do sorvetão, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, eu passar o S0 para lá, fica ΔS. Então, ΔS é V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Está aqui a primeira fórmula de demonstração dele. A jogada A segunda, toda foi você levar ao quadrado ali, né? Oi? A jogada toda foi você levar ao quadrado. Sim, sim. A segunda, ô Pará, que eu adoro, cara, é a gente fazer isso, ó. Que tá caindo demais nos concursos da vida também, que é o teorema da energia cinética. Trabalho é variação de energia cinética. Aí vamos puxar, ó, trabalho é força vezes distância. Energia cinética, né, a variação vai ser a energia cinética final menos a inicial. Força vezes distância igual mv ao quadrado sobre 2, deixa eu botar a câmera aqui, ó, mais para trás, menos mv0 ao quadrado sobre 2. Só que pela segunda lei de Newton, que a gente viu pra caramba aí, nós vimos isso, ó. Então, no lugar da força, né, eu posso ficar brincando, né? Eu posso chegar e colocar isso, ó. MAD igual mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 quadrado sobre 2. Corto as massas, multipliquei cruzado. 2AD é igual V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Passei somando, tá aí Torricelli de novo aí pra gente. De extrema importância essa formulazinha. E a terceira que você falou aí pelo princípio da conservação de energia. Sim, show de bola. Perfeito. Essa aí vale a pena fazer um print e deixar guardado como papel parede do celular. Pô, é uma demonstração maneira, cara. A gente junta muita coisinha aí, né? Mostrando show de ali, bola, né, que a massa, mais uma vez, ela foi cortada. Mais uma vez, mais uma vez. Ou seja, se eu quero estudar a velocidade, eu não preciso saber
da causa, né? É apenas ali o que está acontecendo do movimento. Logo, Sim. a massa não importa. É apenas uma cinemática. Sim. Pará, vou reverter aqui. Vamos voltar pro quadro, garoto. Ô, Pará, e aí? Vamos provar aí que o coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo? Que, aliás, caiu até ano passado, né? Nayar, isso daí? Sim, caiu. Foi uma das matérias que a galerinha... Quem sabia, sabia. Quem não sabia, ficou perdendo tempo. Ficou viajando. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem para cá o P cosseno, que a gente tem para cá o P seno, que o somatório das duas é igual ao peso, que a gente tem para cá a normal, que ela, por estar na mesma direção em sentido contrário ao P cosseno, nesse caso aqui, uma anula a outra, então uma é igual à outra. E aqui, se só tem um corpo descendo ali, eu tenho aqui Fátima. Vamos supor, como o Trovão falou, esse corpo não está descendo. Está em equilíbrio esse ele. Corpo está parado, né? Equilíbrio estático, velocidade igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, então eu sei que esse Fat é o Fat estático. Logo, se esse corpo está em equilíbrio, todas as forças que estão a favor da descida do plano têm que ter o mesmo valor de todas as forças que estão contra a descida do plano. Essa é uma forma da resultante ser igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, corpo equilíbrio estático, força resultante igual a zero. Então eu posso dizer que o Fat estático é igual a cosseno θ. Mas quem é Fat? Mi vezes normal. Mi que? Mi estático vezes normal. Vou abrir aqui. Não vou abrir nada. P seno θ. Quem é normal? A normal tem o mesmo valor do P cosseno. P cosseno θ. Eu tenho o maior medo aqui, Trovão, porque alguns professores falam o seguinte: aqui a normal é igual ao peso. Quando eu falo que a normal é igual ao peso, eu estou falando que o vetor normal é igual ao vetor P cosseno, né? E não é. A normal não é igual ao P cosseno. O módulo da normal é igual ao módulo do P cosseno. Sim. Porque são vetores de sentidos opostos, eles não são iguais. Sim, não são iguais. Só aproveitando então aí, Pará, o que tu falou de extrema importância, galera. Um vetor, para ele ser igual, ele precisa respeitar as três características. Eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Se eu mudar um desses caras, o vetor mudou. Eu até brinco quando eu estou dando diferença de vetores falando sobre o vetor oposto. E aí eu encho a paciência dos alunos falando, o vetor oposto não é igual ao vetor não. Porque eu tenho o mesmo módulo, tenho a mesma direção, perfeito. Só que eu tenho sentido contrário. E se eu mudar uma característica de um vetor, mudou esse vetor. Cuidado, gente. Mete bronca. Fico brincando também, Trovão. Tipo assim, poxa, um exemplo, tá? Vou botar agora. Eu e Trovão, os dois são professores de física. Os dois são flamenguistas. Mas nós somos iguais? Calma aí, não porra. Não somos iguais. Flamenguista, porra. Porra, aí tu me fode. Então, galera, então aqui, ó, peso corta com peso, cosseno está multiplicando, passa para lá dividindo, e aí a gente tem que, para esse corpo aqui ficar parado, ele depende desse mi estático, que é igual ao seno sobre o cosseno do ângulo. E o que é seno sobre cosseno? Tangente. Então, mi é igual a tangente do ângulo. E aí, galera... O bloco está parado, o bloco não está se movendo. Qual é o valor máximo desse mi estático? Qual é o valor máximo desse ângulo? Aí é só você calcular a tangente e igualar o mi. E aí, galera, ano passado caiu uma dessa na IAR. Ele dava, eu não sei o ângulo, acho que foi 60, agora eu não sei, na primeira prova. Foi 60 e eles fizeram uma sacanagem com o pessoal.
Foi O ângulo 60. foi 60 e colocou π sobre 3, não é? Ah, é? Ele botou o π sobre 3? Essa parte eu não lembrava, não. Ó. Ele colocou em radiano. Porra. Então E o cara aí, galera? achava o ângulo, ainda tinha que saber nas alternativas qual é o radiano que era igual àquele ângulo. E aí, para achar o coeficiente de atrito, basta achar a tangente desse ângulo. Perfeito. Pará. Lembrando que isso aqui para a galera focar bem, focar bem. A gente está falando de um corpo parado, tendo apenas o FAT e o peso. Pará, deixa eu aproveitar agora e virar a câmera de novo, porque uma menina Deixa eu pediu... fazer uma pergunta, ver se o pessoal vai responder certo. Quantas forças estão atuando aqui neste bloco? Fala aí, galera. Quantas forças que estão atuando ali no bloco? Quem acertar ganha a coleção, hein? Que isso? O primeiro que acertar vai ganhar a coleção da IAR. Se for meu aluno, vai acertar agora. E aí? Pô, a galera tá pegando. Não, aí, Você a galera. medo? Ó, Matheus Forte não conta, né? Porque esse desgraçado é teu aluno, não é? Quem? Matheus Forte. É meu aluno. Ele não conta. Matheus Forte não conta, não. Já matou, meteu 2. Mas olha aqui, ô Pará, deixa eu te falar aqui rapidinho. Vamos lá. Fala aí, fala aí. Matheus, que foi o primeiro, 2. O Igor, 5. O Juan, 2. Lucas, 2. McNandy, 5. Matheus, 3. O outro Matheus. Rebeca, 2. Bruno Firme, 3. Larissa, 3. Tira essa dúvida aí pra gente. A gente tem ali o FAT. Em cima do bloco a gente tem o FAT. A gente tem a normal e a gente tem a força-peso. São 3 forças, né? O PCN e P-cosseno, eles são componentes da força-peso. Eles não são pesos. Eles não são forças propriamente ditas. Eles são componentes de uma força ali. Deixa eu só ver aqui, ó. Qual foi o primeiro que matou 3, que depois ele vai entrar em contato comigo. Mateus. Depois você vai entrar em contato comigo no privado, tá? Que eu vou te dar as 3 coleções da Yara aí. Beleza, meu amigo? Isso, hein, Matheus? Tirando onda. Pará. Eu vou virar a câmera agora, tá? Por isso que eu saí de lá, que falou que ia virar a câmera. Sabe por quê? Uma menina pediu para eu mostrar a máquina de Atiude. Aí eu não vou fazer você desenhar isso no quadro, porque eu já tenho o desenho aqui, ó. E aí eu mostro para ela, tá? Eu vou aproveitar o desenho, virei a quadra. Aqui, ó. Pronto. Então tá aqui, ó, a máquina, né? Eu vou tentar segurar aqui o celular de melhor maneira. Vou fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, o peso 2. Tá difícil eu escrever aqui. E aqui nessa brincadeira aqui, ó, eu tenho o peso 1. Certo? Eu vou isolar esses 2 corpos. Então eu venho aqui pro canto, ó. Eu vou botar o corpo 2. Eu vou tratar o movimento ele fazendo isso daqui. Então o corpo 2, a gente vai ter, né, essa traçãozinha para cá, para cá. Então o corpo 2, como eu tenho em sentido contrário, a força resultante vai ser peso de 2 menos a tração. Já o corpo 1, a força resultante vai ser a tração menos P1. Posso matar essas trações aqui, ó. Tenho que a força resultante é igual a P2 menos P1. Força resultante é massa 1 mais massa 2, vezes a aceleração que nós vimos na segunda lei de Newton, igual M2G menos M1G. Posso colocar a gravidade aqui, ó, em evidência? Vou ter essa brincadeira, ó. M1 mais M2A igual M2, estou tentando enxergar ali, menos M1
com a gravidade aqui, certo? Passo esse cara dividindo. Então, a aceleração dessa máquina vai ser m2 menos m1 vezes a gravidade sobre a soma das massas m1 mais m2. Para a menina que perguntou sobre essa máquina, eu costumo falar o seguinte, eu não perco muito tempo falando dessa máquina não, porque essa máquina nada mais é, que depois eu e Pará a gente pode falar com muita calma, de decomposição de bloco, né? Sim. Né, Pará? Isso aí. Eu fiz as forças resultantes no 2, as forças resultantes no 1, para chegar e achar uma aceleração dessa máquina. Eu, por exemplo, não tenho essa fórmula decorada, não. Isso que eu ia falar, Trovão. Tipo assim, tem gente que quer decorar tudo. A gente está mostrando como é que faz para chegar, mas não é para decorar. É para você entender o início. Como a gente chega. Como a gente chega nela, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Porque... Pô, já pensou? Ficar decorando para calcular a aceleração. Nessa situação é assim. Tá, e se eu colocar mais um bloco ali? E se eu colocar mais uma rodana? Vai mudar tudo. Meu Deus do céu. Coisa de louco. Então eu prefiro nessa máquina de Atwood desmembrar. Mas eu vou deixar aqui, ó, para ela ali bem, ó. Pronto. Agora eu vou virar a câmera de novo. Pronto, show. Show de bola. Você ainda quer falar mais alguma coisa, Trovão? Seguir mais alguma? Eu queria falar do elevador, que também pediram aí, né? A galera tá pedindo aqui polias também. Ô, Fábio, o elevador eu costumo brincar o seguinte. Quando ele sobe acelerado ou desce retardado, a força resultante dele vai ser a tração menos o peso, né? Ou normal, se você considerar normal na balança lá. Sobe retardado ou desce, então a tração é igual ao peso, né? Cai dentro aí, Pará. Eu só ia perguntar que quando eles estão pedindo o elevador, eles querem saber daquela questão que é muito clássica do Ramalho, que é o cara maluco que colocou uma balança dentro do elevador, ou se eles querem saber do elevador usando a tração e o peso do elevador. Porque são situações diferentes, né? Apesar que você já comentou aí que o jeito de montar a fórmula é bem parecida, mas são situações diferentes. Nos concursos hoje em dia, ô Pará, seria melhor a tração, que é o que caiu recentemente na SpaceX. Então vamos lá. A normal sumiu. A balança, não colocam mais balança dentro do elevador, né? Então eu costumo desenhar aqui o meu elevador, parar, não preciso botar o parar, aqui tem uma tração para cá, aqui tem o peso do elevador, e se esse elevador tem massa e está no campo gravitacional, tem que ter a força-peso, se aqui tem uma corda, tem que ter uma tração, e aí a gente vai botar aqui as situações, né? Vamos fazer esse corpo subindo. Se ele está subindo, significa que a tração é maior que o peso. Então, na hora de montar a força resultante, tração menos peso é igual a massa vezes aceleração. Logo, tração vai ser a massa vezes aceleração mais massa vezes gravidade. Se você colocar a massa em evidência, lembrando que não é para poder ficar decorando isso aqui no final, é só para você entender que vai chegar mais ou menos aqui. Não é? Sim. Subindo acelerado, a aceleração aqui vai ser positiva. Não é? Esse caso também, o Pará, esse caso que você botou subindo, a gente considera ele subindo acelerado, tá? Acelerado. Porque é o mesmo estilo do descendo retardado. Isso. Tá? E aqui no descendo acelerado. Perfeito. Vai ser o peso menos a tração e a massa vezes a aceleração. Que Perfeito. Aí vai ficar massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração
é igual a tração, passei para lá, passei para cá. Tração vai ser igual a massa, gravidade menos aceleração. Descendo acelerado, que é a mesma coisa que subindo retardado. E o no MRU, tração igual peso. Que é a força resultante igual a zero. Tração igual a peso. Isso aí. Tanto em MRU ou com o elevador parado, né? Sim. Velocidade igual a zero. Porque cai numa situação onde a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, todas as forças que estão para cima têm que ser iguais a todas as forças que estão para baixo. Pará, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente só ficou faltando aqui. Porra, meu irmão, tu é foda. Tá de sacanagem, né? Tu é foda pra caralho. Eu gostaria muito de ter mais lives com você. Vamos marcar isso bonitinho aí. Sério mesmo. A galera pediu aqui, ó. Ah, se quer mais ou não, tá? Pode colocar aí. Não. Não. Eles bombardearam a gente. Ô, Pará, eles bombardearam, querendo também lançamento oblíquo horizontal, querendo... Até uma aqui eu acho que ela tá com trauma de Globo da Morte, hein? Que ela já pediu 30 vezes Globo da Morte. Vou até brincar com ela, deixa eu só ver o nome, a Fábia. Fábia, não fica com trauma não, você vai ver lá na frente que a gente vai fazer essa aulinha e é tranquilo o Globo da Morte, não tem mistério não, tá? E a galera pedindo muita coisa. Eu vou pedir para os meus 2 alunos, os 3 que estão aqui, para eles botarem essa aula pra gente, gravarem lá, né? Que eu não sei como é que funciona. Depois eles ensinam a gente, é isso, né? Oi? Depois é bom também ensinar a gente, ou então a gente vai ficar perturbando eles direto. Sim. Que aí eu vou lançar isso no YouTube pra gente no futuro aí, porque ficou bem bacana mesmo. Foi uma didática diferente, né? Eu não tenho quadro. E tu vê que foi bem bacana, que a gente não combinou porra nenhuma, cara. Não foi nada combinado. Eu gosto disso, cara, sem sacanagem. Eu fui só falando aqui, eu abri o meu livro aqui e falei, Pará, vamos começar aqui, ó, diferenciando isso e o caralho, e tu empolgando aí. Vou só mostrar uma coisa que eu me enrolei lá no início. Força resultante igual a... Vou botar diferente. For peso, que é como eu explico meus alunos, é igual a massa vezes gravidade. Sim. Mas vamos supor que eu não quero calcular peso em Newton, eu quero calcular peso em 1 kg força, que vai ser igual a 1 kg vezes 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o que é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado? É Newton. Então, 10 Newton. Não, eu reparei que foi tensão tua ali, eu falei, nem vou falar nada não, daqui a pouco ele se solta, que Zé é uma piranha na sala de aula igual a mim, daqui a pouco se solta, curte, e aí eu falei, nem vou falar porra nenhuma não, entendeu? Pará, brigadão, daqui a pouco nós vamos pro privado para ver o dia que a gente pode fazer aí. Amanhã eu vou fazer um com a Ávila, que deve ser bem interessante também para a galera de humanas, né, sobre pandemias na história, sobre esse debate todo aí, né, que a gente está tendo. Se tu tiver algum tempo depois de amanhã, tu me fala que a gente monta a live, eu espalho para os grupos, tá? Com muito orgulho eu já te anuncio que foi a live que eu tive mais movimento de internet, porque eu consigo captar tudo aqui, de todas que eu fiz. Então, realmente, nós tivemos um retorno positivo da molecada, valeu a pena, né? A gente fazer um pouquinho essa nossa parte nesse momento tão difícil, tão complicado que a gente está vivendo aí, né, cara? Com esse coronavírus, com a quarentena, a molecada tensa por causa do... Ó quem entrou aí, ó, Matheus André, ó. Sim, zero aula, né? Então a galera fica em casa às vezes, mesmo essa vontade de um material com qualidade, essa vontade de ter uma didática onde eles realmente consigam entender a matéria. E é isso aí mesmo, que outros professores façam a mesma coisa também. Pará, quem entrou agora aqui? Matheus André. Falar para ele que ele não vai escapar da gente também, não. Fala, Matheus! Lembra aquele negócio do quero perder peso, vai pra Lua? Que vai... E galera, só para vocês saberem aí, Matheus André é a máquina
Esse desgraçado tem medalha olímpica, o cara é um monstro, ele divide física lá comigo e com o Pará lá, tá? Posso falar uma coisa, Trovão? Hum. É um dos professores de física mais inteligentes que eu conheço. Ô, Pará, ele é A assustador. matemática dele é muito refinada, muito, muito, muito. Ô, Pará, ele é assustador. Ele me irrita. Ele me irrita. Ele me irrita. Ô, Matheus, vai se preparando pra gente gravar também, fazer uma live Se não assim me também. engano, ele tem 23 ou 24 anos, por aí. Moleque é novo, porra. Moleque é novo. E fica engolindo nós dois. Já falei pra ele devagar, que senão eu vou ter problema com ele. Vou enfiar a porrada nele. Ainda bem quando ele chegar aos 40, eu já tô em casa descansando. Eu também tenho essa vantagem, hein? Quando ele chegar aos 40, meu irmão, eu já tô olhando a estrela. Eu vou falar assim, pô, já dividi matéria com esse cara. Se enche não, hein, Matheus? E ô, Matheus, vamos gravar aí, cara. Sério mesmo, fazer um estilo que eu e Pará nós fizemos aí. Ver se a gente faz diariamente nessa problemática aí de quarentena, nessa novela chata, triste, né? Que a gente está passando. E pensando na molecada, porque a molecada tá tensa pra caramba, né? Tá todo mundo... É que tu chegou agora no final, eu e Pará fizemos quase toda a dinâmica aqui, né? E a molecada, ela tá muito tensa nessa brincadeira de concurso da vida aí. Tá? Ô, Matheus, já tô até falando aqui, se tu tem como fazer uma live amanhã, porque o Pará não pode amanhã. Se tu puder amanhã, umas 6 da noite, porque 8 da noite eu vou estar com a Ávila, pra mim é um prazer, tá? A gente monta um tema e a gente vai desmembrando esse tema. Vê aí, ó. A galera já tá até pedindo aqui, ó. A gente também te admira muito, Matheus. Você é assustador. Você é um dos moleques que a física se faz presente. Pode ser amanhã, Matheus, 6 horas da noite, que eu vou começar a propaganda. E 8 horas o Ávila de Humanas. Pessoal invadindo o Instagram dele lá pro Física para Concurso e pedindo live, hein? Invade lá e pede live. Enche o saco dele no direct. E galera, todo mundo seguindo aí, tá? Ó, beleza, marcado então amanhã, 6 horas. Eu com o Matheus. Matheus, que tal a gente fazer lançamento horizontal, oblíquo, MRU, MRUV? O que tu acha disso? E o Ávila, todas as pandemias. Vou perturbar vocês. Não, a Vitória perturba mesmo. Pô, essa garota é o caos, é o capeta. Então, beleza, Matheus. Tá. Beleza, então. Então eu vou. Você tem quadro aí, Matheus? Ou tu vai na mão? Eu vou depois, então, no brevado contigo, a gente combina isso bonitinho, já lanço pra galera toda. E amanhã a gente cai dentro disso daí, tá? MHS, mestre, MHS. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Vai ter MHS, fica tranquilo. Pará, muito obrigado. Sem brincadeira. Tá? Tamo junto. O que tu precisar de mim, pode contar sempre. E vamos junto aí nessas vitórias. Vamos afrontar um pouco essa sociedade aí, ajudar, né? E tá sendo um prazer dividir física contigo com o Matheus, tá? Beijão, Matheus. Tá sendo um prazer. Eu que agradeço muito, agradeço a todos aí que tiveram paciência, não sou Faustão não, mas agradeço a paciência de todos, tá? Qualquer coisa, estou no direct, pô, manda a dúvida para mim e pro Trovão. Aí quem responder primeiro tá bom. Mas o negócio é a gente ajudar vocês, tá bom? Valeu, Trovão, vou ficando por aqui. Valeu, então, galera. Valeu, beijão, gente. Obrigado, hein? Maravilhoso hoje. Hoje foi muito foda. Beijo, beijo.